dia muito especial para nós cristãos, que a nossa vida espiritual se resume na morte e ressurreição de Jesus. Sem isso, sem a ressurreição, que ainda nós vamos comemorar, não existiria vida cristã. Então, é muita alegria ter vocês conosco aqui hoje. Em nome de Jesus, todos bem-vindos. E nós vamos dar início, então, nós vamos dar uma visão panorâmica dos acontecimentos que aconteceram durante a Semana Santa, conforme o registro da Bíblia. Na semana conhecida como a Semana Santa, Jesus entrou em Jerusalém para celebrar a Páscoa, passou seus últimos momentos com os discípulos, instituiu a Santa Ceia, foi crucificado e ressuscitou. Essa semana foi muito importante para toda a humanidade, porque foi aí que Jesus cumpriu sua missão de salvar o mundo pelo sacrifício voluntário de sua própria vida. Nos dias que antecederam sua crucificação, Jesus entrava em Jerusalém e ensinava o povo no templo sobre o reino de Deus. Durante esses dias, Jesus debateu com os líderes religiosos e ensinou várias coisas muito importantes que estão registradas nos evangelhos. Os líderes religiosos se sentiram ameaçados com os ensinamentos e a popularidade de Jesus. Por isso, durante esses dias, procuraram uma forma de matá-lo. Foi nesse tempo que Judas se ofereceu para trair Jesus em troca de dinheiro. Jesus avisou que um dos 12 apóstolos o iria trair. Jesus ainda previu que os outros discípulos o iriam abandonar e que Pedro o iria negar. Ao final da ceia com os discípulos, eles cantaram um hino e foram para o jardim do Getsemane para orar. Jesus passou algum tempo em oração, se preparando para o que vinha a seguir. Então Judas veio com guardas para prender Jesus. Jesus foi levado para a casa do sumo sacerdote para ser julgado. Jesus foi condenado à morte por causa da inveja de seus acusadores. Jesus foi julgado primeiro pela lei judaica, depois pela lei romana. Antes mesmo de prenderem Jesus, os líderes religiosos dos judeus já tinham decidido que ele deveria morrer. Eles não queriam matá-lo porque tinha cometido algum crime. Eles estavam com inveja e se sentiam ameaçados com a popularidade de Jesus. Na noite que foi preso, Jesus foi levado para a casa de Anás, o sogro do sumo sacerdote Caifás. Anás depois enviou Jesus a Caifás para ser julgado pelo sinédrio judaico. Durante essa noite, os chefes dos sacerdotes e os membros do sinédrio interrogaram Jesus e procuraram motivos para o condenar. Mas Jesus se manteve calado e não respondeu às acusações deles. Então, o sinédrio procurou testemunhas que fizeram falsas acusações contra Jesus, mas todas as acusações feitas contra Jesus eram inconsistentes. Por isso, finalmente perguntaram a Jesus se ele era o Cristo, o Filho de Deus. Ele respondeu que sim, e eles aceitaram isso como prova de blasfêmia. Eles bateram em Jesus e o condenaram à morte.
De manhã cedo, os líderes religiosos do povo levaram Jesus a Pilatos, o governador romano. Apenas Pilatos poderia ordenar a morte de Jesus. O sinédrio judaico não tinha essa prerrogativa legal. Para convencer Pilatos, os líderes dos judeus acusaram Jesus de promover rebelião contra o Império Romano, proibindo as pessoas de pagar impostos e se declarando rei. Pilatos interrogou Jesus, mas não encontrou motivo para a condenação. Por isso enviou Jesus para Herodes, o rei da Galileia, porque Jesus era da região da Galileia. Herodes estava curioso para conhecer Jesus e queria ver algum milagre. Ele interrogou Jesus, mas Jesus não respondeu. Mas Herodes, juntamente com os seus soldados, tratou Jesus com desprezo e, para zombar de Jesus, mandou que o vestissem com um manto real, como se fosse um rei, e o devolveu a Pilatos. Novamente encaminhado até Pilatos, este entendeu que Jesus era inocente e que os líderes religiosos estavam agindo por inveja. Ele tentou livrar Jesus usando a tradição de soltar um preso na época da Páscoa, mas em vez de escolher Jesus, o povo escolheu um criminoso chamado Barrabás. Pilatos então decidiu açoitar Jesus como castigo, mas nem isso acalmou a multidão, que continuou a insistir que Jesus deveria morrer. Era por volta da hora sexta, ou seja, 6 horas da manhã. Os judeus começaram a dizer que Pilatos não era amigo do imperador, porque estava protegendo Jesus, que estava promovendo uma rebelião contra César. Diante dessa acusação perigosa, Pilatos negou a sua responsabilidade pelo destino de Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados romanos levaram Jesus para crucificá-lo. Antes da crucificação, Jesus foi espancado várias vezes e açoitado brutalmente. Uma coroa de espinhos foi enfiada em sua cabeça e ele foi obrigado a carregar sua cruz pela cidade. E enquanto o conduziam pela via dolorosa, os soldados romanos agarraram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Provavelmente porque Jesus estava muito fraco por causa dos açoites que tinha recebido. Os soldados pregaram os pulsos e os pés de Jesus à cruz, deixando-o pendurado numa posição muito desconfortável que provoca dores extremas. Jesus ficou cerca de 6 horas na cruz, das 9 da manhã até as 3 da tarde. Marcos afirma que Cristo foi crucificado na 3ª hora, no horário judaico são 9 horas da manhã. E quando João relata que o julgamento de Cristo foi por volta da hora sexta, no horário romano são 6 horas da manhã. Assim, Jesus estava sendo julgado às 6 horas da manhã, crucificado às 9 horas, morrendo às 3 horas da tarde. E perto da hora nona, 3 horas da tarde, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus rendeu o Espírito. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Naquele momento, 3 horas da tarde, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido por ocasião do ministério de Jesus
foram ressuscitados, assim como Lázaro, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade de Jerusalém e apareceram a muitos daquela cidade. Jesus foi crucificado por volta das 9 horas da manhã, junto com 2 ladrões. Para confirmar se Jesus estava morto, um soldado espetou uma lança no seu lado e saiu sangue e água. Depois o corpo de Jesus foi retirado da cruz e sepultado no túmulo de José de Arimateia. Os evangelhos relatam as últimas palavras de Jesus enquanto padecia na cruz. Primeiro, uma oração de perdão: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. 2, uma declaração da eficácia de sua obra redentora: em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Uma declaração sobre sua preocupação humana: mulher, eis aí o teu filho, e ao discípulo: eis aí a tua mãe. 4, uma declaração de que ele havia se tornado maldito em nosso lugar: Deus meu, por que me desamparaste? 5, uma declaração de sua humanidade: tenho sede. Deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. 6, uma declaração de que todos os méritos são dele. Está consumado. Consumado, que significa completo, terminado, está cumprido, está feito. Ele afirmava que a nossa dívida com Deus estava paga a partir daquele momento. 7, uma declaração de que Deus aceitou o seu sacrifício substituto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Na sua morte, Jesus mostrou seu caráter santo. Ele não amaldiçoou as pessoas que o tinham traído e torturado, mas liberou o perdão. Mesmo sofrendo uma agonia terrível na cruz, Jesus não ficou pensando só em si. Ele se preocupou com a sua mãe e com o ladrão ao lado dele. Até quando bradou para Deus, ele estava citando um salmo de esperança: em tuas mãos entrego o meu espírito, resgata-me, Senhor, pois tu és Deus fiel. Salmos 31, 5. Os sacerdotes falaram com Pilatos e conseguiram permissão para colocar um destacamento de soldados a guardar o túmulo de Jesus. Para ainda maior segurança, a pedra foi lacrada. Os discípulos não teriam forma de roubar o corpo. Passado sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e outras mulheres foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado, mas ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Aleluia! Depois de uma semana marcante de grandes acontecimentos e uma terrível via dolorosa, Jesus estava vivo novamente. Ele tinha cumprido sua missão dada pelo Pai. Ele pagou o preço pelos pecados do mundo na cruz e venceu a morte. Por causa do que aconteceu na Semana Santa, todos nós
todos nós, sem distinção, temos a oportunidade de crer nas boas novas da salvação em Jesus Cristo e sermos salvos da condenação eterna. Aleluia! Afinal de contas, de quem é a culpa pela morte do Filho de Deus? Jesus perdoou quem o crucificou antes de morrer. A culpa foi tanto dos judeus, que insistiram em sua morte, como dos romanos, que consentiram e ainda o ridicularizaram. Mas isso não é tudo. De uma perspectiva maior, Jesus foi morto por causa dos nossos pecados. Todos nós somos pecadores diante da justiça divina. Jesus morreu por cada um de nós. Ele fez isso para nos libertar do poder do pecado e trazer a genuína liberdade de filhos de Deus. Quem recebe Jesus Cristo como seu único Salvador e Senhor é perdoado, e agora a cruz se torna motivo de gratidão, de novidade de vida e de esperança no porvir. O túmulo está vazio, Jesus ressuscitou e vive para sempre. Aleluia! Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos ele foi, e em dor pôde ouvir o escárnio dos que o punham pra morrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual dia veio Cristo Rei Senhor.
pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Meu nome é Dimas. Eu estava na cruz, ao lado direito de Jesus, sabendo que eu merecia o castigo, porque minha vida foi de crime, de roubo, de corrupção. Vi Jesus muitas vezes, porque para fugir dos soldados, eu entrava no meio da multidão, uma multidão que seguia Jesus. E eu cria que ele veio de Deus, por uma razão. Cegos voltavam a ver, surdos começavam a ouvir, mudos começavam a falar, paralíticos saíam andando. Ele era de Deus. Porém, eu não conseguia ver nele o Messias, porque para mim era difícil entender o que ele pedia. Ame os seus inimigos, ore pelos que vos perseguem. Eu achava que ele não conseguiria nunca fazer o que ele dizia. Ele não pode ser o Messias. E naquela cruz, ele tinha levado tanta chibatada. O número de chibatadas na época era em torno de 40, ele levou mais de 150. E as cordas vinham com pedras ou pedaços de metais para cortar a pele. Ele sangrava muito. Tinham colocado aquela coroa de espinhos e batiam para que ela se enterrasse mais. Ele sangrava demais. Qualquer um que passasse pelo que ele passou, ele foi espancado, teria morrido antes da crucificação. No entanto, ele com dificuldade virou, olhou para cima e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aquilo me queimou por dentro. E eu falei: Ele é o Messias. Ele é o Messias. Eu vi uma adúltera que ia ser apedrejada e ele a livrou. E disse a ela: vai e não peques mais. Ele deu um novo começo para a vida dela. Eu queria tanto um novo começo para a minha vida. E ali naquela hora, eu queimando por dentro, olhei para ele: Jesus, lembre-se de mim ao entrar no paraíso, no teu reino. Ele com dificuldade virou-se na cruz, olhou para mim e disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Eu estava tendo um novo começo na eternidade com Jesus para todo sempre. Amém. Fui condenado, assassino eu sou, subindo o monte da cruz. O que eu fiz, não quero me lembrar. Ninguém sabe como me sinto, mas eu sei que o meu tempo
no fim. Faz muito tempo que tive alguma paz. Agora a cruz é o meu destino, mas eu creio que há um lugar melhor. Mas eu sei que o meu tempo está no fim. Quem é este homem ao meu lado? O chamam Rei dos Judeus. Eles não crerão que ele é o Messias, mas sim, ele é o Filho de Deus. O som dele no monte o fazem sangrar, o pregam numa cruz, o levantam, ao meu lado. Estou morrendo lentamente. Eu mereço tudo que passei. Jesus, quando entrares no seu reino, por favor, lembre-se de mim. Ele olha para mim com lágrimas no olhar e diz: "Sigo certo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso." E eu sei que o meu tempo está no fim. E eu sei que o meu tempo está no fim. E eu sei que o paraíso está próximo.
Eu sou um cirurgião e dou aulas há algum tempo. E por 13 anos vivi em companhia de cadáveres e durante a minha carreira estudei anatomia a fundo. Posso, portanto, escrever sem presunção a respeito de morte como aquela. Jesus entrou em agonia no Getsemane e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é um médico, Lucas, e o faz com a precisão de um clínico. O suar sangue ou hematidrose é um fenômeno raríssimo. É produzido em condições excepcionais. E para provocá-lo é necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas, e o sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, escorrendo então por todo o corpo até a terra. O corpo dele inteiro havia se tornado negro, porque ele havia suado sangue. Só para os irmãos entenderem qual é o estado de espírito que leva alguém a suar sangue. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Conhecemos a farsa do processo preparado pelos líderes religiosos, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre Herodes e Pilatos. Pilatos teve que ceder e então ordenou a flagelação, o chicoteamento de Jesus. Os soldados despojam Jesus, tiram a roupa de Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado e de diferente estatura, e golpeiam com chibatadas a pele já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaem, um suor frio lhe impregna a fronte, a cabeça gira em uma vertigem de náusea, calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois o escárnio da coroação, com longos espinhos mais duros que os de acácia. Os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar, e os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz, que pesa uns 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheia de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro, frequentemente cai sobre os joelhos e os seus ombros estão cobertos de chagas, de ferimentos. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Sobre o Calvário tem início a crucificação.
Os carrascos despojam o condenado, tiram a roupa do condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas, nos ferimentos, e tirá-la produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gaze de uma grande ferida percebe do que se trata. Cada fio do tecido adere, cola a carne viva, e ao levarem a túnica se laceram as terminações nervosas, postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento, e há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope. Mas ainda não é o fim. O sangue volta a escorrer. Jesus é deitado de costas. As suas chagas se incrustam de pequenos elementos. Depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas. Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um longo prego pontudo e quadrado, apoiam-no sobre o pulso de Jesus e com um golpe certeiro de martelo o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado: uma dor lancinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos, que provoca uma síncope e faz perder a consciência. Mas em Jesus não. O nervo é destruído só em parte, e a lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. E quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino esticada, e a cada solavanco, a cada movimento, vibrará despertando dores dilacerantes. Elevam a Jesus. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam pontadas agudas de dor. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebeu desde a tarde anterior e estava desidratado pela perda de tanto sangue. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir. Tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja com bebida ácida de uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. De repente, um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando, os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvando. É como acontece a alguém ferido de tétano, a isto que os médicos chamam de tetania. Quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, os músculos entre as costelas, depois os do pescoço e finalmente os músculos respiratórios se enrijecem. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido pouco a pouco se torna vermelho, depois se transforma num violeta purpúreo. Jesus
Jesus é envolvido pela asfixia. Seus pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor, os olhos saem fora de órbita. Mas de repente algo acontece. De repente algo acontece. Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés. Ele esforça-se a pequenos golpes, se eleva, aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem, a respiração torna-se mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Mas por quê? Por que este esforço? Por quê? Porque Jesus quer bradar: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E logo em seguida o corpo de Jesus começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz, e cada vez que quer falar ele deverá elevar-se, tendo como apoio o prego dos pés. Inimaginável. Atraídas pelo sangue que ainda escorre e pelo coagulado, enxames de moscas unem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois o céu escurece, o sol se esconde, de repente a temperatura diminui, logo serão 3 da tarde, e depois de uma tortura que dura horas e horas, todas as suas dores, toda a sua sede, todas as cãibras, toda a asfixia, todo o latejar dos nervos medianos lhe arrancam um lamento: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus grita: está consumado. E em seguida, num grande brado, diz: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. E morreu no meu lugar e no seu. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado ao lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas ele não reclamou, mas ele não reclamou, ele só perguntou em alta voz, gritou assim: Eli, lama sabachthani, Deus meu,
levado como um cordeiro mudo em nosso lugar, foi maltratado, chicoteado, açoitado, o seu sangue foi derramado, mas ele sofrendo, padecendo a dor da morte, ele não reclamou, porque os seus olhos já nos enxergavam com amor, os seus olhos já te enxergavam com amor. Se você acredita que Jesus deu a vida por nós, pegue as suas mãos aos céus e cante o mais alto que você puder. Verdadeiramente é o Filho, é o Filho de Deus pra ir. Verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Aleluia! Era eu condenado, era eu, condenado, ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Era eu condenado, era eu, condenado, era Deus Pai virou seu rosto. Suas lágrimas anunciavam que Cristo estava morto. A contagem regressiva proclamaria o fim da batalha. O céu escureceu. Houve densas trevas sobre a terra. Parecia que havia chegado o fim. Então um estrondo rompeu o silêncio. A terra estremeceu. A pedra do sepulcro
foi removida, e tomado de medo, Satanás tremeu, suando frio, em horror descontrolado. Quando Deus começou a contagem, dizendo: 10. Ei, espera um minuto. O que está acontecendo? 8. Seus olhos, 7. seus dedos estão se mexendo. De onde vem essa luz? Ele está 4, vivo! Oh, não! 3. Sim! 2. Ele venceu! Proclamem a notícia em todas as línguas e em todas as gerações, que seja anunciado sobre os altos montes: Jesus ressuscitou, fomos libertos do cativeiro, a salvação foi comprada para você e para mim, Satanás foi derrotado e Jesus é o campeão!
is empty, then you know what I know. Anything is possible if you see what I see. That the grave is empty, then you know what I know. Anything is possible. Do you see what I see? What I Wake up, sleeper. He is risen. We are risen. We've been paradise. Come on, young man. Jesus risen. We are risen. We've been. Que coisa linda, como Deus abençoou vocês. Esse grupo de dança, que expressão, como Deus tem abençoado vocês. Graças a Deus, glória a Deus pela vida de vocês e por esse ministério. E muito obrigado a todos que nos visitaram hoje. Glória a Deus. É um dia que o mundo pensa que é de tristeza. Jesus morreu, mas nós sabemos que Ele ressuscitou e está vivo hoje. Glória a Deus. Nós só temos motivos para nos alegrar, para adorá-lo, para amá-lo e servi-lo com todo o nosso ser. Tudo o que fazemos, fazemos para o Senhor. Porque a nossa salvação vem dEle. Se Ele não tivesse passado pela cruz, pelo sepulcro, pelo Hades, a região dos ímpios, não tivesse enfrentado todo o escárnio das trevas, de Satanás, dos homens, das pessoas, nós não estaríamos aqui, cultuando, celebrando, nós não teríamos salvação. Mas glória a Deus que Ele fez o que tinha que fazer. E a nossa parte é crer nele. Eu quero dizer a você, se há alguém aqui que está ainda sem um relacionamento com Jesus, que venha o mais rápido possível para Ele, enquanto é tempo, enquanto ainda há oportunidade. Hoje é dia de salvação. Há liberdade para você fazer isso. Você não deve sair daqui sem tomar uma decisão. Você pode falar com qualquer um dos obreiros, das pessoas aqui, pode nos procurar, se você não quiser fazê-lo publicamente. Nós queremos que seja algo muito do seu coração. Entende? Porque por você, por amor a você, foi que Ele foi à cruz. Foi por você que Jesus sofreu. Foi por você que Jesus morreu. Foi por você que Jesus enfrentou Satanás, os demônios, lá no Hades. E foi por você que o Pai o ressuscitou dentre os mortos.
E Ele está assentado à destra do Pai. Hoje Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Hoje Ele é o Senhor da igreja, é o noivo amado, é cabeça, nós somos o corpo. E só há um corpo de Jesus, amém? A sua igreja espalhada aqui na terra. Nós estamos aqui com a missão de amar Jesus acima de tudo e de todos. Mesmo que venha perseguições, nós não desistimos de Jesus. Amém? Você crê assim? Não importam as dificuldades, não importa a oposição de Satanás. Foi algo tão simples, né? Tão singelo, mas vocês não imaginem a guerra que nós enfrentamos. Eu cheguei em casa quase 6 horas da tarde com o meu neto que esteve internado por 1 semana, com uma infecção renal repentina, do nada. Meu filho mais velho, que ia tocar a guitarra, caiu, quebrou o joelho, esta semana. Meu outro neto, infecção urinária. Entre vocês da dança também teve problema? Alguém teve um aborto espontâneo? Vocês percebem isso? Mas ele ficou furioso, porque sabe, foi do coração, né? Foi do coração, foi o melhor, foi sincero, e o Senhor gostou. Foi com muito sacrifício, mas para Ele não há sacrifício que se compare ao que Ele fez por nós. Não é verdade? Queridos, eu peço a compreensão de todos. Nós transferimos o culto de domingo, que é pela manhã, para hoje à noite, ok? Para facilitar, né, iluminação e algumas outras coisas. Está sendo filmado também, gravado. Então, nós vamos... Aqui nós, da nossa igreja, aqui da Winner Church, nós vamos ofertar ao Senhor, nós vamos dizimar, como nós sempre fazemos em nossos cultos. Amém? Eu peço para que os nossos obreiros já se posicionem. Em todas as festas de Israel, todas, o povo de Israel era convocado. Principalmente os homens, subiam a Jerusalém com toda a sua família. E a família de Jesus ia também para a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes, a festa, né, de tabernáculos. Era costume, era orientação de Deus. E nós, quando estamos cultuando ao Senhor, quando nós estamos adorando ao Senhor, nós também devemos trazer as nossas ofertas. O povo levava, né, conforme a sua posse, ou um passarinho, ou oferta de um outro animal, ou uma ovelhinha, mas todos levavam para o Senhor ofertas que seriam sacrificadas, no caso dos animais, até a ressurreição de Jesus, né? Que foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Após isso, o templo foi destruído no ano 70, ainda não está reconstruído, mas o será brevemente,
E então o Senhor vai voltar a tratar com Israel de onde parou. Porque houve um intervalo da igreja. A igreja vai ser removida da terra. Ao soar da trombeta, o Senhor virá buscar a sua noiva. E depois Deus vai continuar a lidar com Israel. E haverá um outro templo. Então, nós vamos ter oportunidade agora. Eu gostaria que vocês, tocassem uma das músicas, enquanto eles passam recolhendo. Você que é de uma igreja irmã, não se constranja, você deve fazê-lo lá na sua igreja, mas o nosso pessoal aqui é convidado a ofertar e dizimar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela semeadura que foi feita neste lugar. Ó Deus, que a tua graça, a tua bênção seja abundante sobre todas estas sementes financeiras, que venham, ó Deus, fortalecer este ministério para continuar e prosperar, Senhor, na proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de fazê-lo e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos encerrar assim, abençoando as suas vidas, liberando sobre vocês a paz de Yeshua HaMashiach, o nosso príncipe da paz. O amor de Deus, o nosso Pai, seja derramado em seu coração, para que você possa amá-lo, para que você possa amar as pessoas, para que você possa amar os perdidos e possa levar a mensagem de salvação até eles. E que a doce companhia do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês, lá no lar de vocês, na sua família, na sua parentela. Você seja abençoado, toda a sua casa seja abençoada. Tudo que você colocar as suas mãos, seja abençoado. Tudo que é teu, seja abençoado. Tudo que te envolve, seja abençoado. Porque você é amado do Senhor, amada do Senhor. Amém. Deus abençoe a todos.